Olá, sejam bem-vindos. Vamos entrar agora na construção. Nós até agora construímos a linguagem baseada em pilhas, a blockchain, incluindo o método Proof of Work. Construímos uma rede P2P para poder compartilhar os blocos e a blockchain. Agora, o que nós temos que trabalhar? Esses blocos eles vão conter informações. Quais são as informações? Contém transações. E essas transações, elas têm algumas peculiaridades, né? Mas para criar transações, nós precisamos criar contas. Se você já interagiu alguma vez com a Ethereum, você sabe que você tem uma conta, que você um endereço, que você envia criptomoedas para outro endereço também. Mas a Ethereum ela tem também uma peculiaridade que é que os smart contracts também possuem contas. Nós chamamos, em alguns casos, né, os smart contracts de agentes eletrônicos autônomos. Eles se comportam como pessoas no âmbito da rede, tendo inclusive seu próprio endereço, eles podem interagir. No âmbito do DeFi, eles substituem, por exemplo, as instituições financeiras, os bancários. Então, nós temos essa particularidade. Então, nós vamos iniciar com a criação das contas e depois passar para a noção de entender como funcionam as transações, tá? Então, iniciando aqui, né? Bem, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, estou aqui na linha de comando, as, o tipo, né, de transações, você deve ter ouvido falar, né? Uma das primeiras coisas que realmente se fala quando a gente estuda blockchain é a ideia de criptografia assimétrica, a ideia de chave pública, de chave privada. Então, existe uma criptografia que as contas utilizam, né, que é utilizada pela rede, e a criptografia específica é a criptografia de curvas elípticas. Mas nós não precisamos desenvolver um sistema próprio de criptografia de curvas elípticas. Nós já temos esses módulos, né, prontos, ainda bem, porque é um tópico matemático bastante complexo. Então, o que nós vamos fazer? Nosso objetivo aqui é entender como nós podemos codificar uma rede baseada na Ethereum. Não é o nosso escopo entender como funciona a criptografia de curvas elípticas, né? Então, nós vamos apenas fazer a instalação do módulo, que vai chamar Elliptic, Elliptic. Então, vamos instalar, e aí vamos poder utilizar, então, todas as funcionalidades, né? Os benefícios de se trabalhar com o sistema de criptográfico para, por exemplo, criptografar e descriptografar as transações. É um sistema chamado de criptografia assimétrica. Perfeito. Então, agora que nós já instalamos, agora nós já podemos começar a implementar este mecanismo. E aí nós vamos compartilhar com vocês aqui. Então, aqui no Utils, por enquanto nós temos já o Kikek, né? Nós vamos importar como EC. Vamos trazer aqui, né, como nós já sabemos, equire, e buscar aqui o método elliptic, que já aparece aqui. Certo? E precisamos aqui também buscar, né? Tem várias possibilidades aqui, ó. Nós vamos utilizar aqui o EC, passar as informações para cá, né? E agora é só a gente fazer o de sempre, que é aquela instanciação. Então, const, chamar de EC, new, e eu vou passar aqui new elliptic curve, né? EC, instanciar a classe, e que eu vou passar o tipo que nós vamos utilizar. Há várias formas, né, de criptografias, sistemas de criptografias baseadas em curvas elípticas. Nós vamos usar aqui o 256 bits. Então, SEC 256 K1. Esse K 256 é 256 bits.
O K vem de um matemático chamado Koblitz. O P é de prime, essa criptografia baseada, né? Em geral, as criptografias utilizam números primos. Então é security, né? Cryptography. O P é de prima, 256 bits, K de Koblitz e o número 1 é de 1. O número 1 é de 1 mesmo. E aqui vamos exportar, né? Para que a gente possa fazer uso disso, nós vamos precisar, né? Para criptografar e descriptografar as nossas transações. Certo? Então, beleza. Então já temos aqui mais agora acesso a todas as funcionalidades da criptografia baseada em curvas elípticas. Agora nós vamos criar mais um novo diretório aqui para tratar das contas. Como eu já falei, né, os usuários têm as contas, nós chamamos de external owned accounts, e os smart contracts também possuem contas. Então vamos criar aqui um diretório que vamos chamar de account, tá certinho. E aí vamos criar, né, o arquivo aqui index.js. E agora podemos começar então a desenvolver, né, nossa classe. Né? Nós estamos seguindo o paradigma de orientação a objetos. Então a primeira coisa que nós vamos ver que a assinatura ela é feita sobre os dados em formato hash, então nós vamos precisar importar aqui tanto as funcionalidades da elliptic curve, como também o método keycache, né, que nós fizemos lá, o keycache hash do método do utils, né? Require utils. No caso aqui está utils, né? Exatamente. Perfeito. Vou renomear esse aqui para de útil. Para útil, acho que fica melhor aqui. Ou não? Não, acho que vou deixar assim, né? Vamos colocar aqui. Inventar moda agora, né? Tá, então, vamos inicialmente colocar aqui, criar a classe, que vai se chamar classe account. E agora a gente vai começando opa, account, vamos começando a entender melhor, né? As propriedades. Vamos ter aqui o nosso construtor, constructor. E por hora não vamos passar nada para o construtor. Futuramente será passado informações bem importantes. Vamos, a primeira coisa então é gerar, né? Tornar possível a criação, como falei, a criptografia simétrica é baseada em criação de chaves públicas e chaves privadas. Então nós vamos ter acesso a métodos que vão nos permitir tanto ter acesso a criar né, chaves públicas, que serão endereços, considerados aqui no nosso caso endereço, quanto assinar transações e verificar também se a assinatura está correta, para que você possa, se as transações elas são enviadas e é o minerador, o validador precisa verificar se as transações elas estão corretas, né? No caso, a assinatura, que é um dos elementos, né, que vão estar presentes nas transações, conforme nós vamos ver mais à frente. Então vamos ter início aqui no diz que pair, e aí nós vamos fazer uso aqui, né, do veja que eu já tenho o método aqui, então, generate key pair, nome muito intuitivo, né, para o que nós efetivamente precisamos. Bem, uma conta, ela vai ter o endereço, this.address, que vai ser this.keypair, opa, ponto keypair,
E o endereço, conforme nós sabemos, né? Claro que por exemplo, do Bitcoin não é exatamente a chave pública, né? Uma série de alterações que são feitas em termos de otimização, né? Mas aqui, inicialmente, nós vamos pegar aqui veja que é get private, get public, e vamos fazer aqui o encode no formato hexadecimal. Então aqui nós definimos basicamente o nosso endereço. Veja que o que importa aqui é nós entendermos a lógica. E você não necessariamente precisa implementar dessa forma, caso você vá criar a tua própria blockchain, por exemplo. Você pode alterar, otimizar, mas nós precisamos entender bem a lógica. Depois você aí é com você, né? Como diz, né? Importante a gente entender isso. Nós vamos ter também um balance, né? Esta conta ela vai ter um balance e nós vamos utilizar no config, configurar algo que nós podemos chamar de um starting balance, né? A gente poder dar um start aqui em relação à, à conta para ela começar com um saldo inicial, né? Isso que é a vantagem, né? Quem criou o Bitcoin ela podia atribuir para ele quanto saldo ele quisesse. Então nós vamos aqui criar uma const que nós vamos chamar de starting balance. Vamos dar 1000 Ethereum, né? Nossa própria a nossa própria moeda, né? Nós estamos criando e aí vamos exportar aqui para podermos usar na nossa classe account, certo? Perfeito. Então agora aqui vamos voltar para cá e vamos exportar este balance. Vamos colocar const starting balance start balance e query agora do config, né? Config. Excelente. E agora vamos passar aqui, né? This ponto address este start balance. Certo? Então, já basicamente criamos aqui a nossa classe, né? Agora a gente precisa assinar, né, os dados que nós vamos enviar. Então, nós vamos precisar criar um método. E nós vamos chamar este método de sign. Ele vai receber o dado para assinar. E nós vamos assinar. E aí, como que nós vamos assinar o hash do dado? Então, qual que vai ser o. Vamos fazer novamente referência a. Vamos retornar aqui, né? Return. This ponto key pair. E agora nós temos o método sign para realizar a assinatura. Veja que como é fácil, né? Imagina se a gente tivesse que construir todo esse módulo aqui. E, então vou precisar passar o que é hash para cá. E aí eu vou passar o dado. E pronto, assinei o dado, as informações, e agora posso enviar. E depois nós vamos precisar verificar, né? Precisar ter um método. Veja que ele já exportou aqui o que é que hash do utils, certo? Então nós temos um método para assinar. E agora a gente vai precisar também de um método para verificar, né, a assinatura. Verificar se a assinatura está correta. Esse método vai ser static, vai chamar verify signature, ok? E vamos passar aqui os dados, né?
que é o public key, public, pu- public public key, certo? Prestar atenção, porque às vezes a gente erra uma letra e já era, né? O dado que vai ser assinado e a signature, assinatura que foi fornecida por aquele que está, né, realizando a transação. Beleza. Bem, aqui eu tenho um método que permite que eu verifique se essa assinatura é válida, sem revelar, obviamente, a assinatura privada do usuário, né? Então, isso é importante frisar, tá? Esse método é key from public, tá? Então, ele verifica se a assinatura é válida sem utilizar com base na chave pública. Lembra que eu consigo verificar se uma transação ela foi assinada por, como fala, é assimétrica, né? Criptografia assimétrica. Então, se eu criptógrafo com uma chave, eu descriptógrafo com outra. Então, há uma relação entre a chave pública e a chave privada. Então, eu consigo, né, fazer esta validação aqui sem, obviamente, revelar a chave privada. Aqui para isso, né, fazendo referência aqui, e o método que eu vou usar vai ser o key from public. Veja que eu tenho tudo já prontinho aqui, ó. E o que eu preciso passar, né, para que seja possível essa verificação, eu preciso passar a chave pública para verificar se de fato, né, aquela assinatura, né, está relacionada à chave pública, public key, e especificar o formato hexadecimal. Certo? Perfeito. Então agora eu vou retornar, né, key from public, key from public, e agora aqui eu posso usar então o método verify para de fato verificar se a assinatura, né, que foi enviada de fato é ou não válida, né? Então, veja que o que from public ele veio, eu utilizei a chave pública, né, para poder trazer essas informações para cá, e agora aqui eu consigo fazer então a verificação efetiva do processo. É só lembrando que os dados, né, são formato hash, e aqui eu vou passar a assinatura, né, que foi fornecida pelo usuário. Certo? Então, com isso eu consigo o quê? Eu consigo validar se de fato, né, aquela transação, o usuário que me enviou a transação, ele está autorizado a enviar aquela transação baseado no sistema aqui que nós fizemos de sistema baseado de criptografia baseado em curvas elípticas. Certo? Então, o que a gente fez aqui basicamente foi definir, né, a nossa classe account. Já vamos aproveitar aqui para exportar, né, para não esquecer. Então, fica aqui, module.exports account. O que está dando errado aqui? O que está? Module exports. Ah, tem aqui. Aqui. Certo? Então a gente construímos basicamente a classe account, criamos um método, passamos aqui um valor default, né? Criamos um método para assinar as transações, para que essa conta possa assinar as transações, e criamos um método para verificar se a assinatura oferecida é ou não válida. Certo? Nada muito complexo, né, pessoal? Bem simples. Seria complexo se a gente tivesse que criar um módulo, por exemplo, elliptic, né, que já nos é dado já
off the box, né? Out of the box, como dizem. Perfeito? Ou for free, né? De graça. Então é isso, pessoal. Então, na próxima aula a gente continua aí trabalhando em cima dessa parte das contas e transações. Espero que vocês tenham gostado da aula. Grande abraço.